Ok, pessoal, aqui nós vamos estudar o futuro perfeito, né? Então, no futuro perfeito, nós vamos utilizar basicamente o verbo have, né? Porque todo tempo perfeito, quando a gente vê esse nome perfeito, a gente sabe que temos que usar o have, ok? Sempre que vocês verem, já sabem, tem have em algum lugar. E vamos ter futuro. Então, quando se fala em futuro, o simple future usa o will, né? Então, o will tá aqui, ó. Então, basicamente, nós vamos ter will have mais um verbo no particípio passado. O que é esse verbo no particípio passado? É o verbo na terceira coluna da tabela, se ele for irregular, ou ele com ed no final, se ele for regular, certo? Então, se vocês olharem aqui, o verbo estudar, ele é regular, então ele recebeu o ed. Ele termina em Y, né? Ó, vamos relembrar a regra. Termina em Y. Qual é a regra? Troca o Y por I, é D. Não é isso? Então ficou studying. Tá aqui, ó. Então, a tradução disso aqui, ó. I will have studied. Eu terei estudado. Futuro, particípio. You will have studied. Você terá estudado. Então vamos olhar aqui a estrutura. Na afirmativa, a gente usa o will have mais o verbo com na terceira coluna da tabela, o ed. Na interrogativa, o will vem para o início da frase, olha, troca de lugar com o sujeito. Então, é igual o verbo to be, quando a gente faz aquelas perguntinhas com am, is e are. E na negativa, a gente usa o will not mais o have. Ou a gente usa o won't, que é a forma abreviada de will not, né? Want. Ok? Então, quando é que a gente vai usar isso? Indica que uma ação ou um acontecimento terá ocorrido em um determinado momento no futuro. Então, ó, tomorrow já inicio dizendo esse futuro, quando vai ser. I will have finished my examination. Então, amanhã eu terei finalizado o meu exame, ou seja, a minha prova. In January, ó, já diz logo, em janeiro, já demarcou quando é que vai ser esse futuro. He will have bought his house. Ele terá comprado a casa dele. Então, ó, futuro. Futuro, futuro. Tudo com will have. Então, basicamente é isso. O futuro perfeito ele é usado para falar de uma ação ou acontecimento que terá ocorrido no futuro, ok? E aqui nós temos a atividadezinha, né? Uma atividadezinha prática. A primeira diz para reescrever as sentenças seguindo o exemplo. Então, se vocês olharem bem aqui, está pedindo para passar para interrogativa e para negativa, né? Vou colocar aqui, ó, interrogativa e negativa. É o que você vai fazer. Qualquer dúvida, volta lá para explicação que lá tem. Mas, ó, na interrogativa você inverte, o will fica no início. E na negativa você usa o will not ou won't depois do sujeito, ó, antes do have. Então é basicamente isso, ok? Nós temos 3 opções só aqui, muito fácil, você vai inverter. Então lá a primeira começa com will, você vai transformar na pergunta, a segunda vai ter will not ou won't, não é isso? Então é simples demais. Na letra B, diz para você escolher a alternativa correta. Então, nós temos aqui os espaços e tem as respostas A, B e C. Você vai escolher a que se encaixa melhor, certo? Então, ó, vamos para a primeira aqui. A primeira é uma pergunta. Então, a gente já sabe que o will vai ficar no primeiro espaço aqui, ó. Will. E no segundo espaço, ó, todos começam com will. A gente ainda não sabe qual é a resposta. A gente vai colocar uma opção que tenha have mais o verbo no particípio passado. Então, qual é a que tem have mais o verbo no particípio passado? Só tem uma que tem have aqui, que é a letra A. E o verbo aqui, ele está no particípio passado. Embora o verbo read, que é ler,
ele tenha as três formas iguais, né? É o que a gente chama de uniforme. Então, nós temos lê, leu, lido. Ele tem as três formas iguais, certo? Ele é irregular na tabela. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ok? Então, você marca a A. Na letra C, diz bem assim: complete com o futuro perfeito dos verbos entre parênteses. Futuro perfeito dos verbos entre parênteses, pessoal, é muito fácil. Você vai usar has ou have, né? Então, aqui é I, usa have. Tem que ter o will, né? Na verdade, você não vai usar has ou have, você vai usar o will. Deixa eu voltar aqui, eu tô confundindo. Então, vamos fazer. Vou colocar o will, vou colocar o have e vou pegar esse verbo que está aqui e colocar na terceira coluna da tabela. A tabela está na página 292, ou é 192, da apostila. É 192 não, é 102 eu acho. Vocês vão dar uma procurada lá na tabela. Está na apostila que eu coloquei lá. Mas buy, se você for olhar o verbo buy, você vai ver que é bought, terceira coluna. Então, ó, eu terei comprado aquele livro quando você voltar. By the time you come back. Certo? Então, o verbo aqui ele vai mudar para a terceira coluna. Eu posto já a tabela aí no grupo para vocês, ok? E na letra D, você vai combinar as sentenças seguindo um exemplo. Essa parece ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que combinar as duas, né? Ó, então, tem aqui, ó. I will tell your mother the truth at 5 o'clock. Eu direi a verdade à sua mãe às 5 horas. You will arrive at 6 o'clock. Você chegará às 6 horas. Então ele juntou, ó. I will. Aí usou o have. Esse verbo tell ficou told, porque ele foi para a terceira coluna, né? Aí repete o resto, ó. Your mother the truth. Aí, ao invés de colocar o horário, colocou by the time. E aqui, ó, you arrive. Ou seja, transformou essa frase aqui nisso aqui, certo? Então, vamos para a primeira, ó. Bob will replace the money in the morning. Então, a gente vai colocar assim, ó. Bob. Deixa eu afinar mais essa caneta. Bob will have. Então, Bob terá. Replace vai para o particípio, ele é regular, então fica replaced. Bob terá recolocado, reposto o dinheiro, the money. By the time. Vou voltar para cá. By the time. By the time o quê? His father. By the time aqui vai ficar sempre separando as duas frases. Então aqui his father will find out about it. Your father find out. Só colocar do jeito que tá aqui, ó. About it. Então é isso, certo? Então só são 3, né? Vocês vão tentar fazer a 2 e a 3 aí rapidinho. Então é isso a atividade de hoje.